E aí pessoal, espero que estejam tendo aí um ótimo dia. O duelo que a gente vê no filme da Vingança do Sith e o duelo que a gente tem no livro, A Romantização da Vingança do Sith, são dois duelos um pouquinho diferentes. Nesse livro fantástico, a gente tem as motivações de cada pessoa que tá lá nesse duelo, até mesmo de Palpatine. Mas a gente vai falar aqui hoje sobre o Conde Dooku. Quando o Conde Dooku entrou nesse duelo, ele entrou com algumas coisas em mente que a gente, só vendo o filme pelo menos, a gente não sabe o que passava na cabeça dele. Antes desse duelo começar, Palpatine deu uma lista de motivos para Conde Dooku e explicou para ele também os seus planos completamente. Dentre esses planos incluíam várias coisas. Primeiro, o Conde Dooku era para matar o Obi-Wan Kenobi, o mestre do Anakin, uma vez que o Obi-Wan Kenobi estivesse morto e Anakin estivesse mais frágil. Juntos, Dooku e Palpatine iam se revelar e tentar converter o Anakin. Conde Dooku então seria preso por Anakin até o final da guerra. Depois da mudança de governo, ele seria perdoado por Palpatine, e então ele ficaria do lado de Palpatine como seu segundo em comando e o seu aprendiz Sith definitivo. A Ordem Jedi seria convertida em uma espécie de exército Sith, aqueles tipos de exército que a gente vê geralmente lá na Velha República, e Anakin Skywalker, essa seria a função dele, ele seria o general desse exército Sith. Então todos os planetas alienígenas seriam sugados de todos seus recursos naturais para o novo império, e assim Conde Dooku e Palpatine seriam líderes de um império humanocentrista. Era assim como Dooku achou que tudo isso ia acabar. Ele do lado de Palpatine, os dois liderando um império humano. Só que o problema é que a gente sabe que os planos de Palpatine eram completamente diferentes desses, né não? O plano dele era um império que englobava todo mundo, e quem iria ficar do lado dele na realidade seria o Anakin Skywalker, né, o escolhido. Então aqui que entra a nossa questão. O Conde Dooku, gente, ele é um cara muito inteligente, ele é um cara elegante, um cara de classe, ele é conde de um planeta, ele é inteligente o suficiente para ser o segundo em comando durante essa época aqui, pelo menos, do lado de Palpatine, e era também tão inteligente que ele foi o líder da Confederação dos Sistemas Independentes. Então o QI do cara é comprovado elevado. Então por que o Conde Dooku acreditou tão facilmente em Palpatine? Essa é a nossa questão de hoje. E uma boa parte da nossa explicação tá aqui nesse livro, O Mestre e Aprendiz de Claudia Gray. Conde Dooku estava levando o Qui-Gon Jinn para dar uma volta na Biblioteca Jedi, e Qui-Gon Jinn ele achou um holocron muito estranho. Ele perguntou para o Dooku o que era aquele holocron, e o Dooku respondeu ele dizendo que era o holocron de profecias Jedi. Profecias? Perguntou Qui-Gon Jinn. Existem profetas Jedi, mestre? Não existem mais, Dooku respondeu. Os antigos místicos buscavam a sabedoria do futuro, e isso os levava a caminhos perigosos. Aqueles que se interessam demais neles são geralmente seduzidos pelo lado sombrio. O lado sombrio, mestre? Perguntou Qui-Gon Jinn. É por isso que não estudamos mais as profecias, Qui-Gon, disse Conde Dooku virando suas costas e indo embora. Mas mestre, Qui-Gon Jinn perguntou mais uma vez, simplesmente querer saber o futuro leva a pessoa ao lado sombrio? Conde Dooku então respondeu friamente, é necessário mais do que isso. As profecias Jedi em geral na Ordem Jedi, elas se tornaram uma espécie de mitologia. Elas não só, na grande maioria aí das vezes, nunca aconteciam, mas elas também, geralmente, faziam a pessoa cair para o lado sombrio. Então o Conde Dooku, apesar de no início aí do seu aprendizado com o Mestre Yoda adorar as profecias, assim como Qui-Gon Jinn adorava, com o passar do tempo ele realmente conseguiu perceber que as profecias não significam nada. Elas nunca acontecem e geralmente a pessoa cai para o lado sombrio. Então a gente retorna aqui novamente pro duelo da Vingança do Sith na Mão Invisível. Uma das razões que Palpatine mais gostava de Anakin Skywalker, mais tinha fé nele como um futuro seguidor, Conde Dooku sabia disso, era por causa da profecia Jedi que dizia que Anakin era especial. Ele é o escolhido, vocês precisam ver. Conde Dooku, ele simplesmente não acreditava nisso. Conde Dooku enxergava Anakin Skywalker de uma forma lógica. Ele viu um garoto da mesma forma que os mestres do Conselho Jedi viam Anakin. É um garoto irresponsável, um garoto desobediente, um garoto impulsivo, uma pessoa que tem várias características que não são características de uma pessoa responsável. Então, praticamente durante todo o seu tempo como um Sith, em nenhum momento Conde Dooku se sentiu ameaçado de Anakin simplesmente chegar e tomar o seu cargo, tomar a sua posição do lado de Palpatine. E como uma gigantesca parte do plano de Palpatine dependia de Anakin Skywalker, não só como futuro comandante do exército Sith, mas ele também era necessário para convencer o público que os Jedi em geral não eram necessários mais. Anakin era o Jedi mais popular na galáxia. Aonde Anakin fosse, o povo também ia. Então, sem Anakin, sem planos de Palpatine. E como o Conde Dooku não acreditava, ele subestimava o Anakin, ele não tinha nenhum motivo para achar que os planos de Palpatine seriam diferentes. Mas deixa aí nos comentários, o que você acha que aconteceria se o Obi-Wan realmente tivesse sido morto lá na Mão Invisível? E se você gostou do vídeo, seja mais desconfiado, curta e se inscreva.
Caso contrário, Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.